Romanos capítulo 12, versos 10 a 21. Vamos compartilhar, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Quantos trouxeram suas Bíblias, por favor, levantem-nas. Puxa vida, qualquer dia desse, mas filmar a internet daqui para o povo dele. Vocês gostam de trazer a Bíblia, isso é bom. Não sei se gostam de lê-la, mas pelo menos está ali. Oh, que maldade do pastor, que isso. Romanos capítulo 12, versos 10 a 21. Tema da nossa reflexão: para pertencer de fato à Igreja de Jesus Cristo. Eu vou ler, irmãos, na NVI junto com os irmãos, a partir do versículo 10. Os irmãos leiam o versículo seguinte nas suas versões diferentes, os que não tiverem a NVI. Vamos então, nós que temos a NVI, começar a leitura. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros, mais do que a si próprios. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora sim eu vou usar aqui a Ana Maria Braga aqui. Ok. Amados irmãos e queridos amigos e amigas conosco, é um fato hoje, nas grandes cidades brasileiras, o número dos chamados evangélicos. E aí, obviamente, que esta classificação realmente merece aspas. É um fato notório que nessas grandes cidades o número de evangélicos não pode mais passar despercebido. Por isso, grandes lojas e supermercados hoje vendem Bíblias e CDs e DVDs evangélicos, cujas estantes de vendas, em alguns deles, não ficam longe das prateleiras, onde também se expõem os rótulos dos mais diversos aguardentes. Não é incomum entrarmos nessas lojas e ouvirmos cânticos evangélicos que se misturam aos cânticos dos chamados padres cantores, alguns dos quais cantando os hinos nossos, e aí tantos cânticos evangélicos erradamente chamados de gospels, quanto os dos padres cantores, misturam-se aos pagodes, aos sambas e aos outros ritmos, com letras que em boa parte das vezes nada tem a ver com a moral, com a decência e com o equilíbrio cantado na maior parte dos chamados cânticos cristãos. E em nome do se vender tudo se torna então farinha do mesmo saco. Quando eu estive em Porto Velho, capital de Rondônia, eu participei um pouco dos desentendimentos que estavam acontecendo entre lojistas, sindicatos e a Câmara dos Deputados por causa do Dia do Evangélico, um feriado para o qual estava se exigindo os mesmos direitos dos grandes feriados nacionais. Só que os shoppings e o comércio não queriam fechar as suas lojas nesse dia, mas o sindicato estava exigindo isso e a Câmara também, e aí nós ouvimos tantas coisas desagradáveis a respeito disso.
Vez por outras somos surpreendidos com conversões de artistas, atores, atletas profissionais, algumas das quais questionáveis, mas outras até que nos parecem realmente conversões honestas. Mas de qualquer forma, hoje aqui no Brasil, pelo menos nas grandes cidades, tornar-se participante de uma igreja evangélica, para muitos já se tornou uma espécie de status. Mas os que se achegam à doutrina evangélica realmente desejosos de mudanças permanentes, de mudanças sólidas, eles precisam de fato aprender o que é fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Sabe, eu e você, nós precisamos aprender de fato esta verdade, o que é fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Da igreja de Jesus Cristo. E aí as coisas se complicam. Complicam-se as coisas porque nem sempre o que se diz é. E por isso nós precisamos responder a nós mesmos se nós nos consideramos cristãos. É preciso que respondamos a nós mesmos, mas respondamos à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Se realmente eu e você, se nós realmente estamos inseridos na igreja de Jesus Cristo. Aquela igreja formada pela geração eleita, pelo sacerdócio real, pela nação santa, pelo povo exclusivo de Deus, usando-se a linguagem do apóstolo Pedro. Infelizmente é cada vez maior o número dos que se dizendo cristãos, porque estão em busca de realidades que não são as realidades de Deus. Infelizmente é cada vez maior o número daqueles que estão entrando para as nossas comunidades eclesiais, sejam elas quais forem, mas nelas estão se perdendo, ao invés de se acharem. No texto que lemos nós encontramos o que é realmente fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Nesse texto nos são apresentadas realidades questionadoras, desafiadoras e com certeza desanimadoras para muitos. Por quê? Porque à luz do que nos foi escrito, nós cremos sob a ação do Espírito Santo de Deus, que nós só fazemos parte da igreja de Jesus Cristo quando realmente nós estamos na igreja para servirmos a Deus, servindo aos outros. O Senhor da igreja, o dono da igreja nos diz: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Jesus disse isso. Quando alguém realmente se torna cristão, se torna cristã, esperando ser na igreja, de repente alguém reconhecido ou reconhecida pelos seus dotes, pela sua capacidade e assim receber elogios, ser reconhecido em sua importância, de forma, quem sabe, a se tornar num grande alguém a mais, ou quem sabe num grande alguém sem ninguém maior, está na igreja de forma errada. Aliás, tem tudo para nela realmente não estar. Leamos o que diz o oráculo de Deus outra vez, e eu quero que os irmãos da mídia me ajudem projetando esse versículo, que eu quero que os irmãos todos leiam comigo. Os versículos que aqui estão e que foram tirados do texto que nós usamos como nosso texto básico. Podemos ler? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Somente o outro, querido, não era esse ainda não. Obrigado. Vamos ficar por enquanto, raciocinar um pouquinho sobre este texto. Meus irmãos, meus amigos e amigas, para muita gente de fora da igreja, veja bem, para muita gente de fora da igreja, para aqueles que se dizem intelectuais, cientistas, espertos, o seu culto, o meu culto, não passa de crendice. A minha oração, trata-se de autossugestão. A minha afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus é indicação de pouca cultura, mas se você e eu somos pessoas estudadas, eles então dirão que esse nosso apego à Bíblia é indicação do nosso desconhecimento histórico ou da nossa psique desequilibrada.
a sua, a minha aceitação da morte de Jesus na cruz do Calvário como a maneira que Deus usou para que os nossos pecados fossem perdoados e para que a maldição do pecado não tenha mais poder sobre as nossas vidas, levando-nos à perdição. E para os de fora da igreja, olha, para os de fora da igreja, isso é uma tolice sem tamanho. Na verdade, é um procedimento indigno de pessoas do século 21 que devem aceitar que são livres e que respondem pelos seus próprios atos e que esse negócio de salvação e perdição na eternidade são baboseiras religiosas. Então por causa disso, de repente nós nos sentimos impelidos a sermos na igreja pessoas em busca de posições, de reconhecimento. Sabemos que muitas vezes lá fora, nós não somos levados a sério. Então, quando estamos na igreja, nós queremos ser diante dos irmãos e das irmãs o que nem sempre nós somos ou podemos ser diante das pessoas não cristãs. E aí, quem sabe, como uma forma de compensação, nós queremos ser importantes e estarmos na liderança, nós queremos ser achados entre aqueles que possam nos achar entre os maiorais. Mas, meus queridos, pertencer de fato à Igreja de Jesus Cristo, pertencer à Igreja de Jesus é de fato ter a consciência de que nós não temos mesmo de ser aplaudidos pelos que estão fora da igreja e nem pelos que estão dentro dela. Oh não, isso não está proibido. A quem honra, honra, diz a Bíblia, mas nós não podemos esperar por isso. Desejar o domínio, a importância, isso tem a ver com a filosofia do mundo, com o jeito do mundo ser, mas não com o jeito que nós devemos ser. Porque a característica de quem de fato pertence à Igreja de Jesus Cristo passa primeiro por esse cuidado com o outro. O outro é mais importante. Por isso é para dar honra aos outros mais do que a nós próprios, está escrito. Por isso nós precisamos estar afinados com os outros. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, está no texto. Por isso nós temos de não fazer acepção de pessoas. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. É a recomendação bíblica. Quantos têm uma tremenda dificuldade em relação a isso dentro da igreja? Então, meus amados, se à luz do que nos foi escrito, só fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo, quando realmente nela estamos para servir a Deus, servindo aos outros, que não haja também dúvida de que verdadeiramente não fazemos parte da Igreja de Jesus, quando nós queremos estar na Igreja de Jesus Cristo, achando que estando na igreja, nós não vamos sentir tristezas, nós vamos estar imunes às doenças graves, e jamais nós seremos aviltados em nossas honras, ou em nossa honra, e em nossos direitos, e que sempre seremos abençoados com coisas materiais. Por isso eu quero que nós possamos ler mais um trecho do texto que eu trouxe para os irmãos, em que o apóstolo escreve. Aí sim, querido, o texto depois deste, por favor, vamos ler juntos? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Então o escritor sagrado disse, sejam pacientes na tribulação. Sabe, a palavra tribulação usada neste texto, deixada por Paulo, é a palavra grega thlipsis. Thlipsis é ao pé da letra um grande aperto por causa de uma profunda tristeza. Thlipsis é aquele intenso sofrimento causado por dores muito fortes. Thlipsis é ser desrespeitado em sua dignidade de forma aviltante e aparentemente interminável. Então que não queiramos fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, achando que por isso nós vamos estar imunes a essas realidades difíceis. Não vamos estar imunes.
Não estejamos na igreja de Jesus unicamente para não termos tristezas, não ficarmos doentes, não termos decepções, não sermos maltratados e nem passarmos por dificuldades materiais. Nesses quase 35 anos de pastorado nessa igreja, eu tenho testemunhado intervenções de Deus de forma maravilhosa, realmente sobrenatural. E eu não tenho quaisquer razões para ousar dizer que não acredito em milagres por causa de acontecimentos que aqui presenciei e participei. Mas é à luz exatamente disso. É exatamente à luz disso que eu estou mais do que nunca convicto de que Deus faz milagres, sim, mas jamais deseja comprar cristãos por este preço. Com certeza. Com certeza o Espírito Santo, como nosso Consolador, pode e atua em nossas tristezas e decepções. Com certeza o Senhor Jesus quer e tem sarado pessoas, mas acima de tudo, Ele tem sarado a nossa alma da terrível enfermidade do pecado. E ser parte da igreja de Jesus Cristo, ser parte desta igreja, é crer, ensinar e confessar que o Senhor Jesus procura a nossa felicidade eterna e não apenas o nosso bem-estar terreno, que é algo importante, sim, mas é sempre fugaz, passageiro. Lembram-se quando em Nazaré trouxeram a Jesus um paralítico e o colocaram a seus pés? Lembram-se do que ele fez antes de curar aquele homem? Ele disse: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados são perdoados. Mateus 9:2. Lembram-se de Paulo, que escreveu o texto sagrado que nós estamos lendo? Lembram-se quando ele falou de estar sendo atormentado por um terrível mal e que por causa disso havia implorado a Deus com insistência para que Deus o livrasse desse mal, que ele chamava de espinho na carne, verdadeiras bofetadas de Satanás. Lembram-se qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Sabe, queridos, hoje se atrai multidões ao Evangelho com promessas acerca de proveitos materiais, como se Deus lidasse conosco, nos premiando em nosso devotamento como fiéis, por meio de regalias e privilégios especiais no curso desta vida terrena. Mas no texto que nós lemos, Paulo falou de socorro aos santos em suas necessidades. Socorram os santos em suas necessidades. Santos é como somos chamados. Quando fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, nós somos santos. E o oráculo de Deus escreveu que santos passam por necessidades e precisam ser socorridos, inclusive por meio da hospitalidade. Por isso não ter problemas ou dificuldades materiais. Talvez esta tenha sido a ideia daquele escriba que se aproximou de Jesus. Por isso esta ideia de não ter problemas ou dificuldades materiais, porque é filho de Deus, porque está na igreja, porque somos príncipes e não sei o que mais, não tem o crivo das Sagradas Escrituras. E eu creio que esse era o problema daquele escriba, como eu disse, que um dia se aproximou de Jesus dizendo: mestre, eu te seguirei para onde fores, porque a resposta de Jesus foi: é mesmo? As raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar sequer para reclinar a sua cabeça. Mateus 8, 19 e 20. Era como se dissesse aquele moço: eu estou sabendo porque você quer me seguir. Você acha que vai tirar proveitos, que você vai ganhar muitas coisas, porque você já viu os milagres que eu faço, mas não se iluda. Observem o que acontece na minha vida. O nosso Paulo foi quem disse também: pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6,10. Então é isso. As lutas também fazem parte da vida de quem pertence de fato à igreja de Jesus Cristo e às vezes, algumas vezes, muitas vezes, fazer parte da igreja não nos torna imunes às lutas, às dores, aos sofrimentos, às dificuldades, mas sempre há meios.
sempre a meios de encontrarmos a alegria milagrosa de Deus, a alegria milagrosa de Deus por meio da esperança, pela perseverança e pela insistência na oração. O texto nos diz isso. Então, se realmente fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, fazemos quando nela estamos para servir a Deus, servindo aos outros. E também quando nela nós estamos sabendo que não será por isso que não vamos viver a vida sem doenças graves e sem tristezas e não sendo aviltados em nossa honra e em nossos direitos, que não teremos dificuldades materiais. Só que também é importante saber, é muito importante saber que não dá para fazer parte da igreja de Jesus Cristo sem levar a sério o compromisso de obedecermos a palavra de Deus. Obedecermos a palavra de Deus. E isso nos leva a lermos o que já lemos. E eu gostaria que os irmãos agora colocassem a última parte, para que leiamos todos juntos. Vamos lá? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Pode seguir? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. Não há, queridos, não há como fazermos realmente parte da igreja de Jesus sem estarmos dispostos a lutar para obedecermos às orientações da palavra de Deus. As recomendações feitas aos cristãos por parte de Paulo realmente foram contundentes. Ele falou de zelo, fervor no espírito, serviço a Deus. Ele falou de abençoar os que nos perseguem. Ele falou de não pagar o mal por mal. Ele falou de procurar viver em paz com todos, sem vinganças. Ele falou de socorrer aos próprios inimigos e de vencer o mal com o bem. É isso mesmo. Por isso, querido, sem dúvida alguma, a palavra de Deus é um entrave, é algo desagradável para o negociante que é desonesto, é fraudulento. Bem como a palavra de Deus é um entrave, algo desagradável para o empregado, para o funcionário desonesto que atenta contra os interesses da empresa. Como é um entrave, é algo desagradável ao patrão que não dá direito aos seus empregados. Sabe, a palavra de Deus é sempre muito, muito desagradável para o marido infiel que trai a sua esposa, para a esposa infiel que trai o seu marido, para os filhos que magoam seus pais, e para os pais que são irresponsáveis para com os seus filhos, para namorados e noivas que pisoteiam a própria honra, desonrando os seus corpos com os seus namoros. Ah, sim, é claro. Tudo isso é muito difícil, muito difícil. Mas em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, o Espírito Santo quer nos ajudar, Ele quer nos socorrer, se realmente o Senhor Jesus Cristo foi tomado como nosso amigo. O amigo que levou sobre si os nossos pecados, que levou sobre si todas as nossas faltas e injustiças, não importa quão abjetas e quão chocantes elas tenham sido. O amigo que morreu por nós na cruz do Calvário e pagou as nossas culpas com seu inocente e precioso sangue, obtendo dessa forma o perdão eterno para todos nós. Nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, todas as faltas. Jesus, um amigo que com a sua gloriosa ressurreição nos trouxe a vida imperecível com Deus. Ele tem todo o interesse em que obedeçamos a sua palavra como membros de fato da sua igreja.
E por isso Ele é sempre a primeira pessoa interessada em nos socorrer em nossas fraquezas. Então, querido, se você se diz membro da Igreja de Jesus Cristo, você precisa atentar muito, eu preciso atentar muito e sempre para o que o oráculo de Deus colocou para nós neste texto. Esse texto não é para nós nos divertirmos, não é para nós nos divertirmos, de jeito algum. Não é também para fazermos discussões teológicas acerca dele e passarmos isso como, de repente, um ideal de vida e nada mais. Não, queridos, esse texto é para marcar, para dizer que as pessoas que se preocupam em viver dessa forma são membros, de fato, da Igreja de Jesus Cristo. Então, se você está conosco nesta noite, mas ainda não é membro, de fato, da Igreja de Jesus Cristo, eu quero convidar a você para que você venha a Ele. Venha a Ele para por Ele ser acompanhado nos caminhos da vida. Venha a Ele para que Ele entre na sua vida, entre no seu lar, entre na sua história, entre na sua alma e sossegue a sua alma angustiada. Faça isso. Mas você ouviu bem. Eu não estou convidando você para receber Jesus Cristo e você passar a viver a vida em brancas nuvens. Não, Senhor. Não, estou chamando você para receber Jesus Cristo e todos os seus problemas financeiros serem resolvidos e você ter todo o dinheiro para pagar suas contas. Você precisa trabalhar e arrumar recursos para isso. Sim, peça socorro a Deus. Ele vai dar a você, se você realmente pertencer à vida dele. Mas não fique contando com magias de Deus. E nem pense que você, por isso, vai se tornar uma pessoa imune às enfermidades. Você pode ficar doente como todas as pessoas e pode morrer, sim, de qualquer doença grave. E você não está imune a acidentes. E não está livre também de balas perdidas. No entanto, você vai poder dizer alguma coisa que o mundo não pode dizer, que ninguém pode dizer. Que o homem que anda no carro blindado mais poderoso que possa existir, ou cheio de coletes à prova de bala, que o homem que tem dinheiro, a mulher que tenha dinheiro para pagar o melhor hospital do mundo para curar a sua enfermidade, que aquele que possa pagar o melhor médico para a sua cirurgia, não pode dizer, se não tiver Jesus Cristo, nem a vida e nem a morte me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E nada mais importa, queridos, que não o amor de Deus para mim e para a sua vida. Uma hora qualquer, você vai estar deixando a sua casa, quem sabe esta igreja, ou um outro salão qualquer, dentro de um caixão. E aí não vai haver diferença nenhuma para o que você foi, para o que você fez e para o que você teve. Talvez o seu caixão vá mostrar a diferença financeira da sua vida, mas para você, para a sua alma, isso não vai fazer diferença alguma. Absolutamente alguma. Mas se a sua vida foi vivida aos pés de Jesus, se com todos os seus erros, suas fraquezas, seus altos e baixos, seu cai e levanta, você tem declarado Jesus Senhor soberano da sua vida, você tem chorado por causa dos seus pecados, porque você tem entristecido a Ele, não é por causa de igreja, nem de pastor, nem de sistemas religiosos, mas por causa dEle. Se você tem feito isso, com certeza, quando o momento final chegar, você vai realmente experimentar como foi bom ter se dado a Jesus. Então, se você quer vir a Jesus Cristo, para que a sua vida mude, mas com lutas e desafios, então você venha. Se você está querendo, como eu disse, facilidades, não é no cristianismo, não no cristianismo bíblico. No mundo vocês terão aflições, disse o Senhor. Não desanime, eu venci o mundo, mas Ele não disse que ia tirar as aflições. E se você, querido membro da igreja, tem dito e repetido que Jesus é o seu Senhor, que você realmente é membro da igreja verdadeira do Senhor Jesus, é preciso que você olhe agora para dentro da sua vida e veja essas coisas que foram colocadas. Quantos de nós aqui, irmãos, insistentemente estamos de mal uns com os outros? E passam os anos
e continuam sem falar e continuam sem resolver este problema. Não dá, viu o que o texto diz? Quantos aqui têm acepções, têm dificuldades de se aproximar das pessoas mais simples, mais humildes? Cuidado com isso. O texto diz para você procurar as pessoas consideradas inferiores e se juntar a elas. Se juntar a elas. O texto não diz para você cumprimentá-la, não. Não diz para você dizer como vai você. Não, é para se juntar a elas. Unir-se a elas. E é isso que faz, irmãos, a Igreja de Jesus Cristo ser realmente a diferença neste mundo cheio de hipocrisia e de tantas falácias e cada vez mais cansando as pessoas que, no entanto, se chocam umas com as outras e não conseguem chegar à verdade. Mas que Deus não permita que isso seja o que esteja acontecendo, que continue isso acontecendo na sua vida. Amém. Vou pedir ao grupo de louvor que cante alguma coisa para nós e vou fazer o que sempre faço. Enquanto ele estiver cantando, se houver alguém aqui nessa noite que queira dar sua vida a Jesus Cristo, que queira vir para a Igreja de Jesus Cristo, para poder experimentar o que somente os que têm Jesus Cristo podem, mas não para achar que vai ter uma vida agora sem problema algum, porque não vai. Mas se você quiser, se você quer dizer é isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é isso mesmo, nem a vida e nem a morte vai me separar do Senhor, é isso que eu quero experimentar, então venha. Saia do seu lugar, não resista ao Espírito Santo de Deus. E você que já é um cristão professo, que se diz membro da verdadeira igreja, ou que se diz de fato na igreja de Jesus, fale com Deus agora sobre sua vida, querido. Dê uma olhada para trás, no que você fez até agora, no que você fez ontem, antes um pouco de vir para a igreja, e conserte isso. Procure se encaixar naquilo que a palavra de Deus colocou diante de você. Chegue em casa, leia de novo o texto, confira, reconfira, e veja onde você tem errado ali, tem falhado ali, e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Vai ser muito bom, com toda certeza. Então, enquanto os nossos irmãos estiverem cantando, se houver alguém e quiser então fazer essa aceitação pública do Senhor, sai do seu lugar onde você estiver, lá na galeria, direita, esquerda, aqui no anexo, e vem aqui porque eu gostaria de orar por você. Não vou dizer mais nada, não falo nada, enquanto as pessoas estão cantando. Apenas deixe que o Espírito Santo trabalhe. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus,